Criador. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito é Celso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Número 233, quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está
Guarda, Senhor, o meu coração. Guarda, Senhor, o meu coração, e não se afaste de ti jamais, fiel, sempre puro, que veja só a ti, e ame apenas a ti, ninguém mais. Constrange-me, Senhor, consagro tudo a ti. Tão atraente és, é teu meu coração. Que privilégio o meu ser, é todo teu. Eu amo a ti, só a ti te amo, ó meu Senhor. Faz meu amor não se esfriar, nem se apague, mas queime em ti, que seu brilho intenso aumente mais em mim, tão novo como quando eu te conheci. Constrange-me, Senhor, consagro tudo a ti. Tão atraente és, é teu meu coração. Que privilégio o meu ser, é todo teu. Eu amo a ti, só a ti te amo, ó meu Senhor. Dou-te, Senhor, minha vida aqui. Se eu tivesse, daria a ti. Sou teu, dou-te tudo, e nada vou reter. O meu futuro, Senhor, consagra-te. Constrange-me, Senhor, consagro tudo a ti. Tão atraente és, é teu meu coração. Que privilégio o meu ser, é todo teu. Eu amo a ti,
Bem, irmãos, nós vamos agora para a meditação na palavra do Senhor. Nós vamos hoje para a lição 7 do livro que estamos estudando sobre o comportamento do crente e os princípios bíblicos da ética cristã. Vamos orar e depois daremos início à mensagem. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te louvar e assim preparar nosso espírito para receber a Tua palavra. Pedimos, além de entendimento da Tua palavra, obediência, para que possamos glorificar o Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, só os avisos, logo antes de iniciarmos, né? À noite o culto vai ser pela internet, certo? Às 6h30, pelo YouTube. E quarta-feira o culto presencial, aqui às 7 horas da noite, certo? Quarta-feira, 7 horas da noite, o culto aqui na igreja mesmo, tá bom? Bem, irmãos, hoje nós vamos iniciar o estudo na lição 7, que fala sobre a ética da santidade. Vocês lembram o que significa ética? São os deveres, né? A ética são os nossos deveres. Então, quais são os nossos deveres como cristão? É o que nós estamos estudando nesse livro, né? Os princípios bíblicos da ética cristã, ou seja, dos nossos deveres como cristão, como crentes, como filhos de Deus. Então, hoje nós vamos estudar a ética da santidade, ou seja, o dever da santidade. Nós temos um dever de sermos santos, porque o nosso Deus é santo. O Deus que deu a salvação a nós é santo. Então, porque Ele é santo, nós também devemos ser santos. Irmãos, e ser santo é não pecar? Não pecar é ser Deus, né? Na verdade, e Deus aqui não peca. Ser santo é ser separado para ser usado por Deus. Essa palavra santo, né, significa isso, separado, chamado para fora, ou seja, chamado para fora do mundo para servir a Deus. E algumas pessoas confundem, às vezes achando que santo é aquele que não faz nada, né? Fica paradinho lá, não pisca nem os olhos. E não é isso que é ser santo. Ser santo é ser separado para ser usado por Deus, porque a Bíblia fala que existe a terra santa, não era? As bacias santas. Então, coisas que nem pecavam e nem deixavam de pecar, ou seja, objetos que eram santos. Mas santos por quê? Porque eram separados para ser usados por Deus. Então, quando se fala em santidade, se fala em servir a Deus. Nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. E 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ignorância, também às vezes na nossa sociedade hoje nós entendemos muito por uma pessoa que é bruta, né? Mal educada, e na verdade não é. Ignorância é falta de conhecimento, quando você não tem conhecimento a respeito de alguma coisa. Então Pedro, que ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, ou seja, quando vocês não tinham conhecimento com relação às coisas de Deus. Então não se amolde a essas coisas, não fique vivendo ainda de acordo com isso, porque na época que você não tinha conhecimento das coisas de Deus, você era uma pessoa e agia de uma determinada forma. A partir do momento que você crê no Senhor Jesus Cristo, você é uma nova criatura e aí precisa agir de uma nova maneira, como uma nova criatura realmente. E aí você tem que fugir dessa ignorância, porque agora você conhece a Deus. Você ouviu o Evangelho, você creu no Senhor Jesus Cristo, então você já tem algum conhecimento das coisas de Deus. Você não é mais ignorante na totalidade com relação às coisas de Deus. Somos ignorantes ainda com relação a muitas coisas, porque nós não conhecemos tudo a respeito de Deus, mas nós estamos evoluindo. A cada dia, a cada estudo da palavra do Senhor, nós evoluímos no conhecimento e vamos diminuindo a nossa ignorância com relação às coisas de Deus. Então, como somos filhos da obediência, se você creu no Senhor Jesus, você é filho da obediência, porque é filho de Deus, não devemos nos amoldar
Amoldar é você tomar aquela forma do mundo, aquele molde do mundo e viver segundo as paixões do passado. É como aquela ideia que eu tenho falado algumas vezes. Tem pessoas que confundem quando nós falamos assim: olha, a salvação é pela graça. É só você crer no Senhor Jesus Cristo e você alcança a salvação e a vida eterna. Aí, então é muito fácil a salvação. Eu creio no Senhor Jesus e posso continuar a minha vida do mesmo jeito, porque eu já criei, né? Então tenho a salvação, porque eu creio no Senhor Jesus. E a minha vida, eu posso continuar dos mesmos pecados, nas mesmas práticas, né? Não pode. Porque se você é filho da obediência, se você creu no Senhor Jesus Cristo, você não pode mais viver amoldado às paixões que tinhas anteriormente. Irmão, então quer dizer que a salvação é pelas obras? Não. Salvação é pela fé. Mas como é que você agora creu no Senhor Jesus? Você é uma nova criatura, é o Filho de Deus e vai viver segundo o mundo? Não dá, é incoerência. Então não se pode fazer isso. Se você creu no Senhor Jesus, você tem que viver de acordo com essa nova criatura que você é, porque você nasceu de novo e precisa viver de acordo com essa nova criatura. Então, os pecados que praticávamos no passado, nós temos que abandoná-los. Irmão, quer dizer que quando eu creio em Jesus hoje, por exemplo, creio em Jesus hoje, pronto, eu abandono todos os pecados hoje? Não, é um processo, né? Tem alguns pecados que estão mais enraizados, que às vezes nós brincamos e dizemos que são os pecados de estimação. A gente coloca debaixo do travesseiro, né? Toda noite. Toda noite a gente quer praticar aquele pecado, né? E não é bem assim. Nós não podemos querer praticar o pecado. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos que fugir do pecado, ter nojo do pecado. Isso é viver em santidade, é viver com nojo do pecado, querendo fugir, correndo do pecado. Isso é viver em santidade, separar do mundo e querer viver de acordo com a vontade de Deus. Irmão, então eu tenho que virar um monge, né? Lá para o mosteiro, para me separar do mundo, e lá para o mosteiro, né? Não, irmãos. Nós temos que ter cuidado para não ir para os extremos, né? Você crê no Senhor Jesus, nem você pode viver na libertinagem, fazer tudo o que quer, que dá na cabeça, e nem vai viver isolado no mundo como se fosse no mosteiro. Não. Nós vivemos em sociedade, nós somos seres sociáveis, precisamos de gente para conviver, para conversar, para viver entre as pessoas, né? Agora na pandemia tem que ter o distanciamento, de máscara, né? Aquele negócio todo, mas precisamos de gente. Nós somos seres humanos, precisamos da sociedade, somos seres sociáveis, mas nós temos que ter cuidado. Quando ele diz não vos amoldeis, eu não tomar o molde do mundo, não é para eu viver de acordo com o mundo, porque eu vivia antes de crer no Senhor Jesus, eu era moldado com o mundo, nas práticas que o mundo dizia que era certo, era comum, era normal, então eu vivia assim. Mas agora não vos amoldeis com as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância, quando vocês não conheciam o Senhor Jesus Cristo. Então não podemos mais viver assim. Então temos que saber diferenciar. Salvação é pela fé. Você crê no Senhor Jesus, você é salvo. Irmão, onde é que entra então a história da santidade, de viver separado do mundo? Para que serve isso? Para o seu próprio bem e para a glória de Deus. Como é que você vai provar para o mundo que você agora é uma nova criatura? Vivendo uma nova vida, vivendo uma vida de santidade, separado das coisas do mundo, não se amoldando às coisas do mundo. É assim que você vai provar para o próprio mundo que agora você é uma nova criatura, que você vive uma vida diferente, uma vida nova. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então nós não podemos viver segundo as paixões que tínhamos anteriormente, pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, Deus é santo, Ele nos chamou, então tornai-vos santos, nós temos que nos tornar santos e nos separando das práticas pecaminosas. Versículo 16 diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse verbo ser aqui está dando uma ordem ou está pedindo? Por favor, sejam santos. Não é uma ordem, sede santos, porque eu sou santo. Nós precisamos ser santos porque o nosso Deus é santo. Então como é que o meu Deus é santo e eu não procuro viver em santidade?
Não é coerente com a vida cristã. Precisamos ser mais coerentes com a nossa vida cristã. No Novo Dicionário da Bíblia, falando sobre a ética da santidade, ele diz assim: a qualidade ética da santidade é o aspecto sob o qual o termo é aplicado mais comumente para Deus. Então, a ética da santidade, né, é mais aplicado a Deus, porque Ele é quem consegue realmente cumprir esse dever de ser santo, porque faz parte da natureza dele a santidade. Santidade é um termo que expressa a excelência moral de Deus. Expressa a excelência moral. É a parte do caráter de Deus, né? Bem como sua liberdade de toda e qualquer limitação em sua perfeição moral. Nesse sentido exaltado, somente Deus é santo. Ou seja, no sentido pleno da palavra santidade, só Deus é santo. Santo no sentido de pureza. Só Ele. Portanto, é o padrão da pureza ética de suas criaturas. E Deus quer que nós alcancemos também esse padrão de pureza, de viver sem pecado. Deus quer isso para nós. É por isso que nós não podemos ser salvos pelas nossas obras. Por quê, irmão? Porque nós somos pecadores e as nossas boas obras não cancelam os nossos pecados. As nossas boas obras não apagam os nossos pecados. Vocês já ouviram isso escrito em algum lugar na Bíblia? Pratique boas obras para ter os pecados perdoados. Tem isso? Não, tem assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados. Não é assim que tem lá? 1 João 1:9, é? Ó. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. São as nossas obras que nos purificam? Não. É Deus quem nos purifica mediante a nossa confissão. Nós precisamos confessar os pecados para termos os pecados perdoados. Então, é impossível nós entrarmos na presença de Deus pelas obras. É impossível, porque as obras não cancelam os nossos pecados. As obras não nos purificam dos nossos pecados. As nossas obras não nos perdoam dos nossos pecados. Irmão, e por que eu não posso ter os pecados perdoados pelas obras, pelas minhas obras? Vamos raciocinar? Quando eu peco, eu ofendo quem? A Deus, não é? Todo pecado é uma ofensa a Deus, porque é uma desobediência a Ele. Vamos supor que eu ofendo a minha esposa. Aí eu vou lá e peço perdão para a irmã Zumira. Irmã Zumira, me perdoe aí porque eu ofendi a minha esposa. Tem lógica? Não tem lógica, tem? Eu tenho que pedir perdão a quem eu ofendi, não é? Então como é que eu peco, ofendo a quem? A Deus. E vou pedir perdão às minhas obras? Não faz lógica, não tem lógica, não faz sentido. Se eu peco contra Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus. Por isso que só Ele é quem pode nos perdoar. Por que as obras não nos perdoam? Por que eu não posso ter os pecados apagados por meio das obras? Porque eu não ofendi as minhas obras quando eu pequei. Eu ofendi a Deus. Então eu tenho que pedir perdão a Deus. As minhas obras nunca vão poder cancelar os meus pecados. Alguns de nós aprendemos quando criança que as pessoas sofriam para pagar os pecados, né? Não paga. Não paga, porque a pessoa não ofendeu as suas obras para pedir perdão às suas obras. Ofendeu a Deus. Quando pecamos, ofendemos a Deus. Precisamos pedir perdão a Deus. Aí Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele pode, mas as minhas obras não podem me perdoar. As minhas obras não podem me purificar. É uma incoerência. Eu costumo dizer, irmãos, que para você crer na Bíblia, é só você parar um pouco e refletir. E se você pensar de forma lógica, você já vai ficar assim, rapaz, tem umas coisas que estão ensinando por aí que não faz muito sentido, não. De forma lógica. Olha a explicação que eu dei agora. Faz sentido você esperar ser perdoado pelas obras? Não faz sentido, não tem lógica. Você não ofendeu as suas obras. Como é que você vai pedir perdão às suas obras? Você vai confiar nas suas obras para te perdoar. Se você não ofendeu as suas obras, não faz nem lógica. Se você for parar para pensar logicamente, não faz sentido.
E isso sem contar com a soberania de Deus e a fé, né, que vem por meio dele. Estou só trazendo algumas reflexões para que os irmãos possam até usar alguns argumentos desses diante de alguma pessoa que vier questionar a salvação pelas obras e tudo. Faça elas pensarem, raciocinarem. Logicamente, não faz sentido você esperar o perdão pelas obras. Não faz sentido. Não tem nem lógica isso. Caridade, né? Vamos supor que eu dei a esmola a alguém. Minha esmola, me perdoa aí por aquele pecado lá que eu desejei mal a alguém ontem. Aí hoje, minha esmola, eu dei a esmola para alguém, me perdoa aí. Faz sentido. Vai dizer, rapaz, você é doido, é? Você é doido. Você está pedindo perdão à sua esmola que você deu a alguém. Não faz sentido. Então, pare para pensar e refletir. Você vai entender que muitas coisas que nos ensinam sobre salvação, né, que eu mesmo tinha aprendido no passado, não faz nem lógica. Se você parar para raciocinar, não tem sentido. Pedir perdão às minhas obras. Tenho que pedir perdão a Deus, porque Deus é que é ofendido. Toda vez que um ser humano peca, ele ofende a Deus, porque ele quebrou uma lei de Deus, quebrou o mandamento de Deus. Então ele tem que pedir perdão a Deus. Foi a Deus que ele ofendeu. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando pecamos, ofendemos o nosso Criador. Então precisamos pedir perdão a Ele e confiar no perdão dele e não no que nós fazemos. Então, se confessarmos nossos pecados, Deus perdoa. Mas ficarmos esperando o perdão, vai não. Só Deus é quem leva. Nós precisamos pedir perdão a Deus para que Ele nos conceda o perdão pela sua graça. E não é exigindo também não. Senhor, eu pequei ontem, o Senhor sabe, né? Mas o Senhor é amor, então eu ordeno que o Senhor me perdoe. Também está errado. Tem que se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar, não é? Se humilhar e orar e me buscar. Aí Ele ouvirá dos céus, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós fôssemos aplicar esse versículo lá hoje, Deus poderia sarar a terra dessa pandemia? A pandemia do coronavírus, Deus poderia sarar a terra? Poderia, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, não é? Mas o povo está buscando a Deus? O povo está se humilhando a Deus? Nem o próprio povo que se diz povo de Deus, né? Muitos dos crentes não estão nem buscando a Deus nessa pandemia. Não vou para a igreja não, né? Porque está na pandemia. Não estou atirando pé de ninguém, não estou julgando ninguém, entendam. Mas eu conheço alguns que não vou não por causa da pandemia, eu tenho medo de pegar o Covid. Certo, a gente respeita, né? Cada um tem as suas limitações, tem a questão da imunidade, a gente tem que respeitar, tem gente que tem a imunidade baixa e realmente fica mais vulnerável, mais fácil de ser contaminado, né? Mas pare um pouco e reflita se realmente precisa de todo esse medo, né? Às vezes é preguiça, né? Então, preste atenção como a palavra de Deus é perfeita, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aí o povo, eu quero a cura do Covid, eu quero que essa pandemia vá embora. Beleza, você está se humilhando, você está orando, você está buscando a Deus? Irmão, aí você pegou pesado agora, né? Aí como é que quer sarar a terra? Quer que Deus sare a terra? Como é que quer que Deus perdoe os pecados? Não é? Fica difícil. Então nós precisamos entender um pouco mais da palavra de Deus, irmãos, e não só do intelecto, né? Não é só entender intelectualmente, mas colocar em prática. Por isso que eu peço a Deus nas orações introdutórias aqui, não sei se vocês já observaram, mas eu peço a Deus que além do entendimento nos dê obediência. Porque não é só saber. Saber é fácil. Saber, se eu confessar o meu pecado, Deus perdoa. Tá bom. Aí eu pequei. Aí eu confessei. Rapaz, é ruim, né? O pecado é tão bom, né? Aí eu acho que eu não vou confessar isso aqui não, porque eu quero repetir ele, né? Aí como é que é o perdão de Deus? Sabe, mas não obedece. Aí são duas coisas diferentes. Eu peço e clamo ao Senhor que Ele nos dê, além do entendimento, a obediência.
Porque o entendimento sem a obediência é um sepulcro caiado. Sabe muito por fora, mas é podre por dentro. Porque não tem a nova vida, não tem a transformação por meio da obediência à palavra do Senhor. Então, temos que orar ao Senhor que nos dê obediência da sua palavra. Nós não precisamos, irmãos, de muito conhecimento demais. Não estou dizendo que vocês fiquem leigos, certo? Em relação à palavra de Deus, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se nós tivermos pouco conhecimento, pouco entre aspas que eu estou dizendo, mas se nós obedecermos a Deus, a diferença é muito grande. Porque a obediência vale mais. Deus, Ele quer mais um coração quebrantado, compungido e contrito. Não adianta nada eu ser um doutor na Bíblia, mas se eu não tenho obediência, não tenho vida com Deus. Ah, irmão, então você está nos desestimulando a ler a Bíblia? Não. Leia e pratique. Porque a leitura sem a prática, ela vai às vezes só levar à soberba. Porque aí vai nos dar muito conhecimento e nós não temos a prática e aí nos leva à soberba. Porque eu não sei muito da Bíblia, eu sei demais. O que você me pergunta na Bíblia eu sei, certo? Mas a sua vida, você está vivendo de acordo com a Bíblia? Aí onde está, né, o segredo. O segredo da vitória não é só saber o que está escrito, é viver o que está escrito. Praticar a palavra do Senhor. Aí é fácil, irmão, praticar? É não. Porque nós temos a velha natureza, né? A velha natureza ainda está dentro de nós. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, Gálatas 5 e 17, diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por quê? Agora você, quando creu no Senhor Jesus, você tem o que dentro de você? O Espírito Santo de Deus. Mas a velha natureza ainda está lá, que é simbolizada aqui pela carne. A carne milita contra o Espírito. E aí você tem que fortalecer o Espírito também para que o Espírito tenha força de militar, ou seja, batalhar contra a carne, lutar contra a velha natureza. Eles são opostos entre si, e aí a carne não quer que você faça o que você está querendo fazer agora. Porque se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, irmãos, na verdade nós queremos fazer a vontade de Deus. Podemos até escorregar de vez em quando, vacilar, cometer um pecado aqui e acolá, mas nós não queremos. A diferença da velha natureza para a nova natureza, você já percebe em você mesmo, que você não quer desagradar a Deus. Pode prestar atenção. Volte à fita da sua vida antes de entregar a vida a Jesus e depois de entregar a vida a Jesus. Antes de entregar a vida a Jesus, você não estava muito preocupado em fazer a vontade de Deus, em desagradar a Deus, não. Você queria satisfazer a sua própria vontade. Hoje, depois que você creu no Senhor Jesus, você quer fazer a vontade de Deus. Às vezes nós não conseguimos porque somos fracos, mas nós queremos fazer a vontade de Deus. Aí diz: o que seja do vosso querer. Você quer fazer a vontade de Deus se você tem o Espírito Santo. Você já percebe assim: eu sou um salvo em Jesus, porque eu não quero fazer só a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus acima de tudo. Às vezes eu escorrego, mas eu não quero pecar contra Deus, porque Deus me salvou, Deus me deu a vida eterna. Essas lembranças, irmãos, nos ajudam a buscar uma vida de santidade. Às vezes nós queremos ser muitos teólogos, teológicos, e esquecemos da base. O que eu tenho que lembrar todos os dias é que Jesus morreu para me salvar. Deus se fez carne na pessoa de Jesus e nos deu a vida eterna na pessoa de Cristo. E nós temos que lembrar constantemente disso para não nos afastarmos dos caminhos do Senhor. Espera aí, Deus morreu por mim na cruz na pessoa de Jesus. Eu não posso fazer isso para desagradar a Ele. Eu tenho que viver uma vida diferente para agradar o meu Senhor, que deu a vida por mim. E ficar lembrando disso constantemente, para termos força para lutar contra a carne. Então, se você tem o Espírito Santo, você quer fazer a vontade de Deus. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Não é talvez seja, ou pode ser que seja um dia. Não, se você creu em Cristo, você é nova criatura e você quer fazer a vontade de Deus. Mas tem a velha natureza que está lutando contra a nova natureza. Aí ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito Santo,
o E com letra maiúscula aí, a inicial maiúscula, referência ao Espírito Santo, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí ele vem falar das obras da carne. O que é que a velha natureza quer que nós façamos? Aí, ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, são as divisões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A velha natureza, que é a carne, quer que nós façamos isso aí, pratiquemos esses pecados. É isso que a velha natureza quer. E movidos pela nova natureza, nós temos que combater esses desejos malignos. Ei, irmão, quer dizer que eu creio no Senhor Jesus. Estou trazendo exemplos, né, para clarear aqui a nossa mente. Eu creio no Senhor Jesus e recebi o Espírito Santo, né? Efésios 1:13 fala sobre isso, certo? Aí eu cometi um pecado, vamos dizer, vou procurar um mais leve, né? Não muito pesado, não. Vamos dizer aqui o mais leve. Ira, pronto, pecado de ira, né? Que acolá, né? Aba fez raiva, eu me irei, né? Pá, eita, irmão, pequei. A Bíblia diz que, ó, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Cometi um pecado de ira. Irmão, vou para o inferno agora, né? Perdi minha salvação. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, irmãos. Isso aqui, ó, esse finalzinho, quando ele diz não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, são aqueles que vivem na prática dessas coisas. Aqueles que querem viver praticando isso. Não é que, eu creio no Senhor Jesus, cometi um pecado de ira, vou para o inferno, perdi minha salvação. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está querendo mostrar que aquelas pessoas que vivem nessas práticas, ó, vivem nas obras da carne, não querem fazer a vontade de Deus, querem as coisas do mundo mesmo, não querem abandonar esses pecados de jeito nenhum. Aí essas pessoas nunca foram nem salvas. Porque se nós temos a salvação, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o que é que nós queremos? Que eu falei no versículo 17, nós queremos fazer o quê? É a vontade de Deus. Nós não queremos cometer esses pecados, nós não queremos praticar esses pecados. É diferente daquele que não tem o Espírito Santo. Ele quer praticar esse pecado porque acha bom. Não está nem aí porque é que Deus vai achar. Não, negócio de Deus não existe não. Isso é para o povo fraco. Eu já ouvi gente dizendo assim, que Deus é para os fracos. Bom, cada um tem o seu pensamento, né? Eu acho que Deus é para aqueles que estão realmente fracos e procuram força. Mas fracos em que sentido? De reconhecer que nós realmente somos fracos e não temos força para nos salvarmos. Eu não tenho força para me salvar. Mas aí eu procuro alguém que tem força para me salvar. Porque não existe outro meio para a salvação. Deus abriu os nossos olhos e nos ensinou. Só tem um caminho. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho. Não tem outro. Então eu reconheço a minha fraqueza para a salvação e reconheço a força de Deus para me salvar. Porque muitos servos de Deus eram fortes, não era? Abraão, vocês acham que Abraão foi para o céu ou para o inferno? Foi para o céu, não foi? Vocês lembram o que foi que aconteceu lá quando ele soube que tinham levado cativo os familiares dele lá? O que ele fez? Foi lá e derrotou os inimigos tudinho e tomou a família de volta, não foi? Lembra da história? Bem fraquinho, não era, Abraão? Então, homens de Deus eram fortes, certo? Mulheres de Deus também fortes, tinham coragem de enfrentar as coisas. Mas a nossa fraqueza é com relação à salvação, né? O rei Davi, um homem forte, né? Um homem de batalhas, que tinha coragem, né? Um homem de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era um homem quebrantado, que reconhecia os seus erros, né? Bem interessante. Aí no versículo 22 ele vem dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então aqui é o que Deus quer que nós pratiquemos, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Se você crê no Senhor Jesus,
você tem que praticar esses frutos, essas características aqui do fruto do Espírito. Temos que desenvolver essas características em nossas vidas. E ele fala no versículo 24: e os que são de Cristo Jesus. Quem são os de Cristo Jesus? Os que creram nele, né? Os que creram nele. Então, os que são de Cristo Jesus, os que creram em Jesus Cristo, crucificaram a carne. Não querem mais viver segundo as obras da carne. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é só, eu creio em Jesus, agora eu sei que eu tenho o Espírito Santo. Pronto, isso é o suficiente, né? Não, se fosse suficiente, o versículo tinha parado aqui, ó. Aqui, ó. Vivemos no Espírito, né? Mas não é só viver no Espírito, no sentido de, eu tenho o Espírito. Não, andemos também no Espírito. Além de viver com o Espírito Santo em nós, no Espírito, nós temos que andar no Espírito. Nós temos que praticar as obras do Espírito Santo, ou seja, o fruto do Espírito Santo. Temos que viver para a glória de Deus. Então, irmãos, para concluir, fica aí uma pergunta reflexiva, né? Será que nós temos vivido realmente uma vida de santidade? Será que nós temos buscado, pelo menos nos esforçado, né, para viver uma vida diferente do que vivíamos no passado? Orando, pelo menos orando a Deus, pedindo: Senhor, me dá uma vida de santidade, Senhor. Eu não quero pecar contra Ti, eu não quero desagradar ao Senhor, porque o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para me dar salvação, Pai. Então eu quero fazer a Tua vontade, Pai. Afasta de mim os desejos malignos, afasta de mim essas práticas que eu não tenho conseguido dominar, os pensamentos que não Te agradam. Pelo menos orado, irmãos. O primeiro passo é orar. Orar para que Deus nos afaste das coisas que não agradam a Ele. Esse é o primeiro passo para viver uma vida de santidade. É a oração, clamando a Deus para nos dar essa vida de santidade. E aí Deus, pela sua misericórdia, vai nos concedendo, nos libertarmos, né, dessas práticas que não agradam a Ele e vivermos realmente no Espírito, andarmos no Espírito, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti pelo perdão dos pecados que o Senhor nos concede pela Tua graça. Agradecemos pela Tua palavra que fala aos nossos corações. E pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a abandonarmos os pensamentos que não Te agradam e as práticas que não Te agradam. E possamos viver realmente essa nova vida que o Senhor quer de nós. Uma vida que Te agrada, que glorifica o Teu santo nome. Sabemos que não somos capazes de fazer isso sozinhos. Precisamos da força que vem do Senhor. E pedimos que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, para glorificarmos o Teu santo nome a cada dia. Pois oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, só relembrando, à noite o culto 6h30 pela internet. A gente manda o link lá no grupo. E quarta-feira o culto presencial, que horas? 7 horas da noite, tá bom? Bom dia a todos, Deus abençoe.